quando o apóstolo ele falou a respeito de orarem aqui pela nossa nação, e de que a orientação é estarmos em oração, né, e não fazermos uma manifestação pública, a não ser desse ato profético de intercessão, é de uma prudência incrível, né, fazendo um pequeno comentário a respeito do momento que nós vivemos na nossa nação. Né, nós vivemos um momento de grandes tensões, e de que de alguma maneira não há certo e errado, né, não existem partidos ou políticos que possam dizer, nós estamos certos, ou o outro, nós é que estamos certos. Na verdade, como foi ministrado aqui, nós estamos vivendo um momento de grande corrupção e que vem sendo confrontada. Glórias a Deus por isso, porque nós precisávamos pôr um basta naquilo que estava acontecendo na nossa nação. E isso é exatamente fruto daquilo que também o apóstolo orou aqui. Isso acontece por quê? Porque as pessoas que estão investidas de autoridade, elas perdem o foco daquilo que elas têm que fazer pelo país, pelo outro, e se voltam apenas para o seu próprio interesse. E quando isso acontece, ele entra pelo caminho da corrupção, porque ele não tem limites naquilo que ele quer obter de benefício para si mesmo. E é por isso que nós chegamos com um país que estava próspero, abençoado, a uma situação de caos e de crise, como nós estamos vivenciando. Mas maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? E é a hora exatamente da igreja não se levantar como um partido, não se levantar como um instrumento de grupos, mas em oração e com um testemunho que vá para além daquilo que nós estamos vivendo. Ou seja, existe um povo que não se dobra, existe um povo que não se vende e que tem os valores do reino de Deus. E é esse testemunho que pode fazer e que vai fazer nesse momento toda a diferença na nossa nação. Amém? Não sei quantos de vocês sabem, mas o promotor público que lidera a força-tarefa da Operação Lava Jato é um irmão nosso em Cristo, apaixonado por Jesus, Dr. Deltan Levanhol, lá de Curitiba, um irmão batista, comprometido com o reino, e cumprindo ali o seu papel e dando um excelente testemunho. Então nós louvamos a Deus por aquilo que nós estamos hoje conseguindo vivenciar, que é essa mudança que vamos ter na nossa nação, e agradecemos a Deus por isso. Eu queria, meus irmãos, dizer da alegria de estar aqui, né? O apóstolo Willy é uma pessoa que já nos conhecemos há algum tempo, né? Eu era bem mais jovem na época, não mudou quase nada. Ele fala, mas ele sempre teve esse charme, assim, com esse cabelo meio grisalho e tal, né? E foram bons tempos, e eu quero trazer um pouco exatamente dessa experiência, né? Ele à frente aqui da igreja, tendo tantas experiências, e eu também, ao longo dessa caminhada, convivendo com diversos grupos, diversos momentos da nossa igreja no Brasil, né? Movimento de louvor, depois movimento de batalha espiritual, e implantação de igrejas, e a gente foi acompanhando tudo o que foi acontecendo, e olhando para podermos ter um balanço, né? Olha, o que aconteceu com a minha vida, o que aconteceu com o meu ministério, o que está acontecendo com a nossa igreja no Brasil, e o que cada um de nós aqui tem a ver com isso tudo. E eu queria compartilhar com vocês o texto da carta de Paulo aos Efésios. Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia conosco, né? Quem tiver aí no celular pode ler também, porque não é pecado, né? Tem lugar que o pessoal não deixa, né? Mas se tiver iPad, iPod, pode tudo, né? Efésios capítulo 4, no verso 11 ao 16. Quantos acharam, digam amém. Glória a Deus, então eu posso ler. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Feche seus olhos por um momento. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela permanece para sempre. Ela é espada penetrante, ela nos traz discernimento, entendimento, e nós te pedimos, Pai, que teu Espírito Santo nos traga revelação a respeito deste momento que estamos vivendo e aquilo que a tua palavra traz para nós como caminho para crescimento em todas as áreas da nossa vida. Te agradeço, Pai, por esta oportunidade. Fala conosco nesta noite. Abre os entendimentos da nossa alma, do nosso coração, do nosso espírito, para que todos, em unidade, possamos ser abençoados pela tua presença, pela presença da tua palavra em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se não for o Espírito Santo que está falando com você, você pode não atender o celular nesse momento. Se for o recado de Deus, aí você depois retransmite para nós, né? Queridos, nós, falando com o pastor Lucas, tínhamos um propósito de compartilhar e um pouco impactado também pela palavra do apóstolo Willy na noite do aniversário da igreja, quando ele falou sobre a igreja do amanhã, né? A nossa igreja do amanhã, e eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre a igreja que cresce, né? E a expectativa daquilo que eu quero compartilhar com vocês é da igreja que cresce não tão somente de maneira numérica, quantitativa, né, que foi o que vocês experimentaram aqui, certamente, começando ali na casa do apóstolo Willy, né, pois crescendo, hoje células, talvez até ministérios que já se multiplicaram a partir daqui, porque essa é a dinâmica, né, do reino. Mas eu queria fazer um recorte muito especial, abordar de forma muito específica esta igreja que cresce, mas na perspectiva daquilo que Paulo está trazendo aqui quando ele escreve aos Efésios, que tem a ver com crescimento no sentido de amadurecimento, de atingir sabedoria, né, de estar bem ajustado e de que com isso sim promover o crescimento da igreja como um todo. Um aspecto importante que nós vamos perceber na linguagem de Paulo é como ele usa essa figura do homem maduro, como ele usa a figura do homem ou da criança, né? O homem imaturo quando ele chama de criança, né? Tanto Paulo como o autor da carta aos Hebreus vai falar a respeito de não poder dar alimento sólido, de dar leite espiritual, porque são crianças espirituais. E eu quero trazer para vocês exatamente aquilo que hoje nós vivemos, não só no Brasil, é uma coisa meio mundial, mas uma característica que a gente consegue perceber, por exemplo, na nossa nação. Uma das características que nós temos e que marca a infantilidade dos nossos tempos, né, a falta de maturidade dos nossos tempos, é o narcisismo, né? Não sei quantos de vocês já ouviram falar, né, do mito de Narciso, que era da mitologia grega, que era um jovem, que ele era muito bonito, e ele, ao se contemplar, né, na água de um lago, ele ficou apaixonado por ele mesmo, não conseguia sair dali, e ali ele morreu, né, porque ele se achava assim, o máximo, né? Ele se achava a última bolacha do pacote, né, aquela assim, né, Coca-Cola zero, gelo e limão no calor de 50 graus, né? Então eu sou o máximo, eu me amo, né? Não posso mais viver sem mim, como dizia aquela música antiga. Então essa característica, na verdade, ela aponta o quê? Para um não desenvolvimento
da pessoa humana, né? Narcisismo é uma característica da criança em formação. E é por isso que eu trago isso como um traço da infantilidade. Porque todos nós aqui já fomos crianças, né? Eu tive filhos, alguns de vocês também, e é engraçado você perceber que a criança, num determinado momento, quando ela se percebe e ela se descobre, né? Ela acha que ela é a coisa mais linda do mundo, que ela é toda poderosa, que toda a atenção do mundo tem que ser para ela, né? Eu não sei quantos de vocês sabiam, mas a criança, quando ela nasce, ela não tem noção de que ela não é a mesma coisa que a mãe, né? Ela vai, e quando ela começa a perceber, ela saiu do útero, né, ela sentiu fome, aí ela chora, porque alguma coisa está acontecendo, ela está com fome, aí vem a mãe, aí ela mama, aí ela fica feliz, aí ela adora a mãe, aí daqui a pouco a mãe põe no berço, ela fala, peraí, não é assim que eu quero, aí ela chora de novo, ela quer a mãe de volta, aí a mãe vem, pega, já deu de mamar, mama de novo. A criança, ela não tem essa noção, né, de que a mãe tem mais o que fazer, tem que cuidar da casa, etc., e tem que fazer as suas... Não, ela quer a mãe o tempo inteiro. Quando ela vai percebendo que chorar faz com que aquilo que ela deseja venha de volta ao seu encontro, ela usa esse mecanismo, né? E o elemento, né, na psicologia, na psicanálise, do narcisismo, ele se estabelece nesse momento. Agora, o problema é que isso não é uma coisa para continuar o resto da vida, pelo menos não deveria ser, né? Então, se você pega hoje a nossa geração, né, eu estava ontem falando com uma irmã nossa, jornalista, tem gente nesses perfis de redes sociais que são 100 fotos, de 100 fotos, 99 são selfies, né? A hora que acorda, a hora que vai almoçar, a hora que vai dormir, a hora que está no ônibus, no metrô, a hora que está na praia, é assim, né? Aquela coisa assim, você olha assim, tudo igual, né? Por quê? Há uma necessidade desta geração, e é por isso que essas nossas redes sociais, elas estão explodindo aí, né, de que as pessoas sejam notadas, né, de que elas sejam percebidas, de que elas se coloquem como o centro das atenções, né? E isso para nós pastores é um problema, né, porque aí o irmãozinho vem aqui, se você não der atenção, né, puxa, o pastor não me notou, né? Eu não sou tão importante assim, mas não é, porque ele estava com uma fila enorme aqui de gente, né? Um caindo endemoniado lá, o outro ali, quer dizer, não dava, aquele momento não dava para dar atenção, mas depois ele pode falar com você, mas porque ele não falou com você naquele momento, aí você já melindra, né? Então, não sei se aqui é o meu lugar, talvez o meu tempo aqui já acabou, começa aquela, né? Por quê? Porque o narcisista, né, aquele que gosta de ter todos os seus desejos, as suas vontades supridas, tem uma coisa, ele não pode ser contrariado, né? Tudo tem que ser do jeito que ele quer, né? Agora, isso só para dizer o seguinte, que esses pequenos sintomas indicam que alguma coisa está errada com a gente, né? Alguma coisa está errada com a gente e a gente vai chegar lá, né? Isso relata, então, o quê? Uma certa infantilidade. Aí nós vamos olhar aqui para cada um de nós, né? Alguns têm 30, né? Outros têm 50, outros têm 50 e um pouquinho só, vão parar por aí, né? Outros mais novos, talvez aqui, o quê? Uns 8? Quantos? 9? Errei por um, hein? 8. Ah, não, então eu acertei, tá vendo? Ou seja, nós estamos aqui numa, né, faixa etária bastante diferenciada, né? Temos todas as idades. Mas, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês, e eu quero fazer aqui uma confissão, né, de que aquilo que eu compartilho com vocês é aquilo que eu examino em mim mesmo primeiro, viu? Não pense vocês que eu vou aqui, né, dedo em riste, eis que te digo, não, estou falando, irmãos, daquilo que Deus me levou a examinar em mim mesmo, nesses últimos anos. De começar a perceber por que determinado tipo de irritação acontecia, por que determinado tipo de situação vivenciada me incomodava, e aquilo que Deus foi me mostrando foi que, na verdade, eu tinha exatamente esses traços de infantilidade, né? E que é um grande desafio nós atingirmos, sim, a maturidade, né? Isso também vai nos afetar nos nossos relacionamentos, né? O relacionamento, ele é mediado pelos nossos sentimentos. E quando nós, né, nos sentimos como o centro das atenções, ou seja,
tudo gira em torno de nós, né, nós vamos fazer com que o outro seja o quê? O elemento que contribui para isso, né? Se o Lucas, por exemplo, pastor Lucas, se eu estou com ele e ele me serve no sentido de que por conta disso ele vai me atender, né, ele vai me levar para algum lugar, né, eu quando eu preciso de oração ele vai vir aqui orar comigo, né, quando eu preciso de compartilhar alguma coisa ele está disponível, aí é bacana. Se ele não servir a esse interesse, então não me interessa mais a relação com ele. Porque eu não estou preocupado em contribuir com nada, eu estou preocupado em receber alguma coisa. Isso é um traço dessa geração, né? Deste momento histórico que nós estamos vivendo, né? Que faz com que cada dia mais, né? Antigamente, aliás, os ritos de passagem, né? As meninas ficavam moças aos 12 anos, os meninos aos 14 anos. Hoje em dia, tem adolescente, né? Isso no campo da psicologia, né? Eles estão tratando a adolescência até 21, 22 anos. Você imagina? Quantos anos você tem? 23. É pós-adolescente. Né? Agora, gente, isso é mais sério do que a gente pode imaginar. Porque são poucos, aliás, parabéns, né, pela iniciativa. Eu conheço um pouco da história do Lucas, esteve com a gente lá, compartilhou outro testemunho dele. São poucos os que se adiantam, chamam para si a responsabilidade, têm maturidade e começam a caminhar pelas suas próprias pernas. Né? Não é isso hoje mais o padrão natural do mundo. Estou vendo aqui, meu irmão Valdir, com certeza deve ter começado cedo lá. Né? Imagino que com os 14, 15 anos o homem já estava fazendo as contas lá. Mas hoje em dia não é assim. Né? E é uma característica desse mundo que aponta para o quê? Para a necessidade de que cada um de nós temos de crescermos. Aponta para a necessidade de cada um de nós olharmos para as áreas da nossa vida, principalmente nos nossos relacionamentos, e das histórias que nós vivemos no nosso passado, e que nos fazem com que tenhamos atitudes infantis. Né? Algumas delas são coisas que nós precisamos tratar, outras Deus coloca a mão, nos ajuda, mas na maior parte das vezes nós precisamos tomar a consciência de que há a necessidade de mudança de um paradigma para a gente parar de ser infantil. E eu vou trazer aqui um testemunho bastante pessoal, íntimo, a respeito da minha própria vida. Eu fui criado apenas pela minha mãe e eu não tive pai. Ou seja, a figura paterna, a figura de autoridade, a figura que traz o reconhecimento, na minha vida, ela não existiu. Então eu passei infância e adolescência, né, tendo como figuras masculinas, tios, né, primos mais velhos, uma outra pessoa na igreja, eventualmente, mas aquela fase inicial, fundamental para a criança, que é do 0 aos 2 anos, e depois, num segundo momento, dos 2 aos 6, essa fase ela passou em branco. Né? Aí você vai dizer, mas, poxa vida, né, tem tantas pessoas que passam por essa experiência, isso é verdade. Outra verdade, mas aí você teve um pai, que é o Pai Celestial, é verdade também. Mas aí eu vou falar das duas coisas com vocês, num testemunho muito pessoal mesmo, que eu tenho liberdade exatamente por aquilo que o apóstolo Willi trouxe, eu me sinto em casa, e à vontade para abrir o meu coração. O primeiro aspecto que vem é que, nas minhas relações de trabalho, e mesmo nas minhas relações ministeriais, eu me relacionava com o meu superior, não como sendo o meu chefe, ou não como sendo o meu pastor, presidente, ou apóstolo, como foi o caso, mas com uma figura paterna, esperando desse um reconhecimento como se eu fosse filho. Só que eu não era filho. Ou eu era empregado, ou era um pastor auxiliar, por exemplo, na igreja sede onde eu ministrava. Só que na relação, na mediação da relação, eu não conseguia ter essa percepção. Eu não conseguia ter esse discernimento. E isso fazia com que, em várias situações, eu sofresse, tivesse frustrações, decepções,
né, desistisse de determinadas caminhadas, mesmo no ministério. Por quê? Porque a minha visão estava errada. E a minha maneira de agir era uma maneira infantilizada. Porque aquele que estava ali era um líder, não era meu pai. Ele não tinha obrigação de me acalentar, ou de me acolher, ou de me reconhecer como filho, né? Era uma outra questão que estava ali, e que eu, muito recentemente, fui perceber e olhar para isso com um olhar diferente. Então, hoje, as minhas relações no trabalho, elas são diferentes, né? Quem for que estiver à minha frente como autoridade espiritual, ele é uma autoridade espiritual, ele é um pastor, um bispo ou um apóstolo, o que for, mas é essa a posição, ele não é o meu pai, né? E eu não espero dele isso, e nem ele espere que eu me sujeite como um filho, no sentido serviçal da palavra. Posso ser servo, sim, no sentido de servir ao Senhor, mas é uma obediência que tem discernimento. No aspecto, mas você vai falar, mas e a questão do pai espiritual, o nosso pai celestial? É bênção, claro, né? Nós temos um pai nos céus, amém? Todos nós temos um pai no céu aqui, não? Amém? Pai nosso que estás nos céus, né? Mas aí, irmãos, vem o mimimi. Sabe o que é mimimi, não? Se eu peço para Deus me dar alguma coisa e Ele não dá, eu faço bico. Aí eu já fico de mal com Deus, né? Aí eu já não quero tanto assim servir a Deus, porque afinal de contas Deus está me fazendo passar por isso. Deus não me ouviu naquilo. Pera, meu irmão, quem falou para você que Deus ia te dar um carro zero, por exemplo, né? Aí você enfia na cabeça a fantasia de que não, Deus vai me dar um carro zero. Calma, irmão. Primeiro você trabalha, faz a sua parte. Deus pode te dar, Deus pode dar até 2 carros zero, se for o caso. Mas precisa saber se Deus quer te dar um carro zero. Essa é outra história, né? Eu vivi uma época que a moda era a teologia da prosperidade. Lembra aquela época? Meu Jesus, misericórdia, gente. Era aquela coisa, né? O irmãozinho vinha, né, com aquela Brasília velha, mas ficava profetizando que ele ia sair com a BMW. Bom, desculpa, não é falta de fé, é que não tem coerência. E você não precisa de uma BMW. Se tem uma Brasília velha, Deus te der uma Brasília nova, já está de bom tamanho, né? Mas fica aquela inversão maluca e a fantasia, porque uma outra característica da infantilidade é a fantasia, né? É achar que a gente pode todas as coisas. A gente pode, mas o contexto, aliás, do texto que foi lido, quando Paulo encerra lá aos Filipenses, ele fala lá atrás, ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia, porque ele sabia passar necessidade, ele sabia passar fome, ele sabia ter dificuldade, então ele podia todas as coisas, tanto quanto ele sabia também ter abundância, tem tudo de bom, né? Era uma questão de maturidade. Paulo era um homem maduro, e é por isso que ele vem nesse texto para dizer que existe uma dinâmica da vida cristã, né, que envolve crescimento. A vida cristã, meus irmãos, para mim e para vocês, ela envolve uma dinâmica de crescimento. Agora, nós não temos aqui um medidor, né, cronológico ou da estatura espiritual, emocional de cada um de nós. Isso não dá para saber. Mas o nosso desafio é olharmos para nós mesmos e sabermos o quanto nós ainda precisamos crescer. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, todos nós temos que crescer, né? Não tem aqui um de nós que ainda não possa crescer em alguma área. Alguns estão mais experimentados, né, já vivenciaram diversas situações que amadureceram, que o levaram a uma comunhão mais profunda com Deus, a experimentar os valores do reino, e aí você sabe que você está experimentado, e você vai continuar daquilo. Mas alguns ainda vão ter que parar e falar, não, mas espera aí, por que é que eu reajo de determinada maneira, né? Os casados aqui, por exemplo, né? Quantos casados estão aqui? Levante as suas mãos. Amém. Né? Então, os que estão acompanhados aí da esposa do esposo, não pode dar aquela cutucadinha, tá, irmão? Não vai provocar o irmão ou a irmã aí, não. Mas é aquela coisa, não sai o almoço do jeito que queria, aí já fica ruim, né? Não ganhou o presente que esperava,
né, não fez a programação que esperava, né, não está assistindo o que gostaria, ou qualquer coisa, e aí aquilo já vira, né, um motivo para a terceira grande guerra mundial, irmão, aí tem alguma coisa errada. Né? Os irmãos que, a exemplo do que eu vivia, graças a Deus, hoje eu sou um novo homem, no trânsito, para mim o trânsito era pior do que a grande tribulação do livro de Apocalipse. Né? Você queria ver aqui, meu irmão, era quase assim, beirava a manifestação, assim, né, no trânsito. Eu ficava assim, transtornado. Por quê? Porque eu estava contrariado de estar ali. Né? Esse negócio de você não saber lidar com a frustração, não saber lidar com coisas que lhe são contrárias, é sinal de imaturidade. Não quer dizer que você precisa ficar apaixonado pelo Trânsito de São Paulo, mas também não quer dizer que você precisa ficar esbravejando, de mau humor, né? Querendo profetizar para o irmão que está lá na frente, né? Palavras assim, né? Que não cabem aqui nesse momento no púlpito. Então tem isso, né? Ou seja, tudo isso são características que nós vamos percebendo e que vão apontando no nosso dia de o quê? Uma necessidade de que nós precisamos ter não apenas uma fé amadurecida, no sentido de sabermos aquilo que nós queremos esperar do nosso Pai, mas também atitudes maduras no nosso dia a dia, na nossa relação com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, relações maduras com os nossos colegas de trabalho, né? Relações maduras na relação que nós temos internamente na igreja, né, no serviço diaconal, no acolhimento, né, nos estarmos ali juntos, servindo uns aos outros. Né? Então, isso tudo faz parte do grande desafio que nós temos de maturidade, de crescimento espiritual. Né? Nós vivemos aquilo que nós poderíamos chamar de um grande boom, né, de crescimento da igreja. Né? O apóstolo Willi acompanhou isso muito de perto, que foi os anos 90, porque para vocês terem uma ideia, meus irmãos, igreja evangélica no Brasil, no início do século XX, era algo em torno de 2,5% a 4% da população. Né? No início do século XX, pregar o evangelho na praça era sinal de você ser apedrejado. Nas igrejas do interior, o pastor era preso, né? Punham fogo em tendas. Né? Não era assim, como nós temos hoje, vamos marchar para Jesus e aí vai milhões. Não existia isso. Né? Não tinha, era muito difícil. Né? E a igreja foi crescendo, porém, né, o que é que nós percebemos? É que, a exemplo do que acontece, né, na história da civilização, e particularmente na história do Brasil, nós fomos acometidos do mesmo mal, né, da imaturidade. Nós não tivemos a maturidade, isso fala como igreja como um todo, né? Igreja não corpo de Cristo, igreja instituição. Nós não tivemos a percepção de que nós precisaríamos ter investido pesadamente na formação dos nossos líderes, né? Na formação dos que hoje, né, que eram jovens na época, hoje são jovens líderes. Eu sei que aqui, por exemplo, nós temos um trabalho sério com relação às células, né? As igrejas que tiveram esse cuidado, elas cercaram muito mais isso. Por quê? Porque a célula é momento de comunhão, é momento de edificação, oração, conhecimento da palavra, mas não é a grande maioria que foi por esse caminho. Hoje, graças a Deus, nós vivemos um outro boom, que é exatamente o boom do crescimento das células, que promove o quê? Edificação e crescimento. Isso sim. Está sendo a maneira como nós, como igreja, estamos vivendo essa correção do rumo da história da nossa igreja. Ou seja, não só esse crescimento quantitativo, ou seja, não adianta só ter qualidade, mas estamos crescendo sim com qualidade. Isso é uma correção que nós, graças a Deus, podemos perceber que tem acontecido. Né? E que talvez, exatamente pelo fato de a igreja aqui ter a sua célula, ela não conseguiu, né, perceber esse dano maior que aconteceu no Brasil aí afora. Ela teve mais maturidade, ela teve mais centramento no que diz respeito à palavra, e ela consegue ter
um movimento diferente em relação àquilo que nós vemos aí como movimentos mais populares, digamos assim, da igreja. Mas, de qualquer forma, a grande questão é que essa influência cultural, né, daquilo que nós temos ao nosso redor, que influencia o nosso gosto, que tipo de roupa você usa, que tipo de celular você tem, a sua inserção na rede social, né, o que você gosta de fazer, não, tudo isso que está aí na nossa cultura, aí fora, tem uma pesada influência na nossa igreja, tem uma pesada influência na nossa juventude, e nós precisamos estar atentos exatamente àquilo que nós temos que discernir como sendo aquilo que nós podemos trazer como edificação, porque não tem problema nenhum você ter um bom celular. Aliás, brinquei aqui com relação ao carro, confesso para vocês que eu adoro BMW, né? Mas não tenho, mas eu acho um belo carro, né? Muito bonito. Mas não tenho, nem por isso sou menos feliz, menos próximo, nem nada, mas só que não é o caso. Quem sabe se um dia eu tiver, venho aqui, vou dar testemunho para os irmãos. Mas não é o caso agora, né? Mas assim, eu não sou doente porque não tenho carro, né? O carro que eu queria, graças a Deus, Deus me supre em cada uma das minhas necessidades, não do jeito que eu quero, mas do jeito que Ele quer, né? E aliás, tem uma brincadeira que o pessoal fala assim, né? Você está bem? Graças a Deus, não tão bem quanto eu gostaria, mas bem melhor do que eu mereço, né? Então é isso, Deus tem sido misericordioso, Deus tem sido bondoso. Mas a questão é que nós, nessa geração, nós temos que fazer um papel. E é aqui que eu queria me deter um pouco, já indo para o final da nossa ministração. Nós temos um discernimento. Porque Paulo alerta o seguinte, tem gente que é criança na fé. Né? Quando ele escreve o texto aos Coríntios, nós não vamos ler, depois você pode ler em casa, lá no capítulo 3 da primeira carta, ele fala... A igreja de Corinto, irmãos, desculpa a expressão, mas era um balaio de gato, né? Todo mundo era muito espiritual, todo mundo falava em língua, profetizava, tinha dons e tal, mas meu irmão era um pecado mais cabeludo que o outro, né? E aquela coisa de partidarismo, de inimizade, né? Rachando a igreja, né? E ele falou, isso é infantilidade, vocês são crianças, né? Vocês são carnais, é isso que Paulo fala à igreja de Corinto, né? E é um baita de um puxão de orelha, né? E o que nós percebemos aí fora hoje, são igrejas que estão indo nessa vibe, né? De começar a levantar bandeira, de ir para a rua, para um enfrentamento. Não, meu irmão, olha, Deus é testemunha, apóstolo, da alegria no meu coração de ver o posicionamento da igreja local, que você trouxe aqui. Né? Não adianta a gente ir para a Paulista, me desculpe, né? Não quer dizer, é democrático, quem quiser vá, mas eu não me sinto à vontade de participar daquilo que possivelmente vai ser um enfrentamento, né? Violência, a nossa guerra não é contra carne e sangue, né? Não é essa questão fla-flu, né? De certo e errado, não existe, está todo mundo errado na verdade nessa história, né? Existe uma perversão, né? Essa é uma patologia instalada na classe política brasileira, que é a perversão. Que perversão é? É a perversão que o apóstolo falou. Quando eu deixo de investir o recurso na educação, quando eu deixo de investir o recurso na saúde, na habitação, e com isso eu desvio dinheiro, e aí não tem ninguém santo nessa história, na história do Brasil passado, quer dizer, todos eles de alguma forma, um ou outro teve algum tipo de culpa, né? Ou seja, isso é uma perversão. Eu estou fazendo com que alguém sofra lá na ponta. Alguém está deixando de ser abençoado. Alguém que teria direito de ter saúde, educação, ter todas as coisas, não tem por quê? Porque eu estou desviando dinheiro para comprar a casa lá nos Estados Unidos, para comprar um carro importado, para fazer viagens internacionais, para viver uma vida de luxo. Isso é perversão. Por quê? Na base disso está a crueldade com o outro. Eu não me importo com o outro, né? E por conta disso eu não estou nem aí se aquilo que eu estou desviando de dinheiro vai prejudicar quem quer que seja. Isso não passa, né? Porque é uma doença, né? É uma patologia instalada no psiquismo da pessoa que faz com que ela seja alheia ao sofrimento. Então, uma das coisas que nós precisamos, como igreja, demonstrar que nós fazemos a diferença, é exatamente de que o nosso olhar, ele não é o olhar do narcisista.
né, que está preocupado com o seu próprio bem-estar, com a sua bênção, né? Então eu venho aqui, Deus vai me abençoar. O irmãozinho do lado ali faz a parte dele, né? Se Deus vai abençoar ele, não é problema meu, né? Então, mas esse não é o sentido de comunidade, né? Esse não é o sentido de igreja. A igreja é ajuntamento, é estarmos juntos, né? É corpo. Se o irmão que está do meu lado ali está sofrendo, eu sofro junto, né? Não dá para ficar alheio àquela necessidade. E aí nós, como corpo, muitas vezes fazemos as nossas ações, estendemos a mão, né? Ajudamos aqui, ali. Eu sei que existe ministério de socorro aqui nesse sentido, né? De ampararmos uns aos outros, suportarmos uns aos outros. Essa é uma dinâmica da igreja. A dinâmica da igreja, ela é exatamente essa, né? De estarmos juntos, né? Então nós temos o quê? O olhar para o outro. Nós não olhamos com indiferença, nós olhamos com amor, né? E nós procuramos o quê? Ter exatamente o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que é o quê? Esvaziar-se de si mesmo, né? A kenosis, né? Da palavra bonita do grego que aparece, né? Esvaziar-se, né? Ele esvaziou-se da sua glória e tornou-se homem, sofrendo morte e morte de cruz, né? Então, esse esvaziamento, muitas vezes, é que precisa acontecer, né? É esse esvaziamento que acontece no processo de crescimento da criança. Ela vai percebendo o quê? Que ela não é o centro das atenções, de que ela tem uma mãe, né? Dentro da área de psicoembriologia, tem um aspecto interessante, que é o fato de que nós ensinamos que quando a mãe termina de amamentar, ela coloca a criança no berço e fala: olha, filho ou filha, a mamãe agora tem algumas outras coisas para fazer. Eu vou te deixar aqui, se você precisar, você me chama. Estou aqui. A criança é recém-nascida, não vai entender nada do que você está falando mentalmente, né, no sentido da decodificação. Mas na alma, né, no seu psiquismo, ela percebe que tem ali algum cuidado, né? E ela vai chorar, ela pode até chorar, você volta e vai explicando de novo, né? Por quê? Porque é aí que se instala a sensação de abandono, né? Crianças que são largadas e deixa chorar, ela vai se sentir abandonada, né? E ela vai carregar isso depois ao longo, mas aí já é um outro capítulo. Aí nós estamos falando da área de cura interior, que aí não dá para aprofundar agora. Mas só para dizer que essa questão do cuidado, né, de estar, ela vai se desenvolvendo ao longo desse processo, até que a criança se percebe, e ela percebe que ela não é mais o centro do universo, ela tem a mãe, e depois a mãe ela tem que dar atenção para o pai, se ela tiver irmão, ela vai ter que dar atenção para o outro irmão, e assim a vida segue, né? Essa é uma característica o quê? De desenvolvimento dessa alteridade, desse olhar para o outro, que é vocação da nossa igreja, né? A igreja Corpo de Cristo é uma igreja que olha para o outro, né? Nosso grau de maturidade, né? Nós temos um padrão, afinal de contas. Então, qual é o nosso objetivo, né? Crescermos até a estatura de quem, Lucas? De Jesus? Não tem outro padrão, né? Não é a minha estatura, não é do apóstolo Willy, né? Não é de quem quer que seja, né? Não é do grande Billy Graham, por exemplo. Ah, obrigado, querida. Está vendo? Apoio. Obrigado, irmã. Obrigado. Então nós temos um padrão. Você vai falar: mas aí não dá, né? Atingir o padrão de Jesus não dá. Eu sei, quero falar para você, não vai dar mesmo. Você pode dizer que... Só que isso não significa que você está autorizado a desistir e relaxar o padrão, né? Não existe isso. Essa possibilidade não está dada. Você pode até fazer, mas não está autorizado a fazer, não. Paulo fala assim: não, a ideia é crescer e até a estatura de Cristo, né? É crescimento. Em outro texto ele vai dizer: desenvolvei ou efetuai a vossa salvação, né? Com temor e tremor. Ou seja, a nossa dinâmica de vida e a nossa vida com Cristo e a nossa salvação, ela é uma ação em movimento, ela não é estática. Não é uma ação contemplativa, não é uma coisa, aí eu vou ficar aqui parado, receber de Deus. Não, o crescimento nesse aspecto é uma ação que depende de você. Amém? Posso ouvir um amém? Uma outra característica da infantilidade é que ela gosta de receber tudo na mão, né, de mão beijada. Quando você fala que aí você tem que ir atrás,
já fica mais difícil. Mas eu quero dizer para vocês, crescimento nesse aspecto, irmãos, depende de mim e depende de você. Amém? Amém? Quero dizer uma outra coisa. É lógico que existem situações e processos que estão dentro de nós, né, que têm a ver com experiências passadas, que estão ligadas às áreas de rejeição, de abandono, de autoestima. Algumas dessas áreas, Deus, de maneira muito especial, atua com o seu Espírito Santo para nos trazer revelação e cura interior, né? Deus também tem uma ação terapêutica nesse sentido, né, de nos curar de muitas dessas vivências do nosso passado. Mas, ainda assim, existe um passo que nós damos no sentido de tomarmos uma consciência em relação àquilo e, conscientes daquela situação, então, empreendermos na nossa caminhada uma mudança. Porque se nós apenas falarmos a respeito, mas não mudarmos, né, não vai adiantar nada. Eu me lembro, o apóstolo Lírio participava bastante conosco dos nossos seminários de cura interior e libertação, e tinha as orações de renúncia. Lembra disso? Quantos aqui já participaram? Alguns, né? Amém. Então, tinha lá, eu renuncio o espírito disso, daquilo, etc. Bom, tudo bem, está valendo. Aí você ia depois para o aconselhamento, aí o irmãozinho falava, então, pastor, eu fui lá, eu orei, eu renunciei o espírito de prostituição. Mas aí o diabo me tentou e eu fui levado pelo inimigo, e a hora que eu vi eu já estava lá no prostíbulo. Eu falei, irmão, pode parar. Vamos falar que nem gente grande aqui. Primeiro, espírito de prostituição, Paulo fala que prostituição é fruto da carne, o diabo já não tem nada a ver com isso, né? Ele colocar uma mulher no seu caminho é porque ele sabe que você já vai tropeçar ali, né? Já te conhece, sabe onde está a tua fraqueza, você vai ser tentado naquilo que você tem fraqueza. Então não ponha a culpa no diabo, que essa é uma outra característica da infantilidade, que é a projeção da culpa. Lembra, vamos longe, o Adão. Foi aquela mulher que o Senhor me deu lá, que me deu o fruto, não tem nada a ver com isso, nem sabia, né? Então, esse negócio de transferir também é infantilidade, viu, gente? Não queria falar nada para vocês não, mas agora já falei, né? Então, esse negócio de ficar arrumando sempre um culpado, aí se você tem essa prática, você fala, peraí que acho que eu estou detectando alguma coisa. E é a mesma coisa, então não adianta você renunciar com a boca e atrair de novo com a prática, né? Por isso que eu falo, é consciência e atitude, no sentido do quê? De buscarmos um crescimento, né? E essa maturidade vai nos levar a viver uma realidade do reino de Deus de forma diferenciada, né? E eu me lembro que alguns anos atrás eu olhava e falava, gente, pelo amor de Deus, parece mais reino da fantasia do que reino de Deus que as pessoas estão desejando, né? Era uma coisa assim, fora do normal. Olha que eu sou uma pessoa, né, com várias influências, acredito nos dons espirituais, acredito na cura, né? Já lidei com N situações aí, mas tem um pessoalzinho que, gente, pelo amor de Deus, Harry Potter fica fichinha perto dessa turma, né? Tu espiritualiza até o que não é para ser espiritualizado, gente. A gente tem que ter discernimento, né? Tem coisa que depende de você, é nós que temos que ter uma atitude em relação a isso. Se nós quisermos, aí vem o ponto, se nós quisermos crescer, né? Então eu estava falando ainda há pouco, e vou encerrar, que uma das questões que preocupa, né, o que chama a atenção, é o fato de que cada vez mais as pessoas estão demorando para casar, estão demorando para sair da casa dos pais, então continuam morando há 30 e poucos anos, 40 anos, estão morando com os pais já não aguentam mais, né? Queria estar vivendo aquela síndrome do ninho vazio, né? Pelo amor de Deus, né? Não vai embora, né? E continua lá, quer cafezinho na cama, né? Quer a comidinha do jeito que era, se bobear quer o danoninho ainda, né? Gente, né? Não quer crescer, né? Não quer crescer. E eu quero dizer para vocês, irmãos, muitos de nós às vezes têm essa dificuldade, só que nós não percebemos, né? Isso às vezes é inconsciente, mas nós não queremos crescer, não queremos assumir responsabilidades. E isso tudo está dentro dessa grande influência deste século que nós estamos vivendo. E é por isso que nós, como igreja, devemos e podemos fazer uma grande diferença
na nossa nação, ao nós vivenciarmos não só esse crescimento emocional, mas muito mais do que isso, um crescimento emocional que tem como parâmetro, como paradigma, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Né? Alguém que, na condição de Deus, se fez homem. Alguém que, na condição de ser servido, escolheu servir. Alguém que, na condição de poder dar uma palavra para que os seus inimigos fossem destruídos, preferiu se entregar, preferiu ser destruído na carne para ser ressuscitado na glória. Amém? Então, estas são características que nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, devemos buscar e almejar, que é o crescimento. Deus vai se alegrar, e eu garanto para vocês que o apóstolo William também. Amém? Por quê? Porque, na verdade, irmãos, é isso que eu falo para vocês e eu quero encerrar. Esta reflexão e este olhar para esta necessidade, ela passou primeiro pela minha própria vida. E olha que eu tenho 55 anos de idade. Né? Completei nesse ano 22 anos de ordenação pastoral. Então, é bastante tempo, é bastante vivência. Mas eu confesso para vocês que eu ainda hoje me sento, olho para a palavra, olho para a minha vida e falo, Senhor, me ajuda a crescer, eu quero crescer, eu não quero continuar assim, e eu quero mudar. Eu quero ter atitudes que testifiquem que existe mudança. Atitudes que sejam também um testemunho daquilo que é a tua obra na minha vida. Amém? Eu queria convidar você